Tu tá ligado aquele sentimento que tu nunca sabe se tu tá realmente pertencendo àquele lugar, se vale a pena ficar ali ou não, e você nunca sabe se a culpa é tua ou do ambiente? Quando você não se sente bem com teus amigos, não se sente bem no trabalho, não se sente bem com a tua família. E esse é o episódio 2 do podcast Thiago Apresenta, que é Talvez o Problema Não Seja Você. Então, pega um cafezinho, pega uma água, se tu estiver indo pro trabalho, toma cuidado aí, fone no ouvido, estiver indo pra academia, vale a pena também ouvir. Eu quero falar uma parada aqui que talvez resolva muito dos problemas que você tem em geral por você se culpar por uma parada que talvez você nem consiga resolver, nem esteja na tua mão de uma hora para outra você conseguir se salvar. Por mais que assim que a gente entra nesse tema do talvez o problema não sou eu, com certeza não sou eu. A pessoa que é chata, a pessoa que não me escuta, a pessoa que não me entende. Bora por partes, porque quem tem uma boa maturidade de vida, quem já apanhou muito, quem tá calejado, sabe que não existe essa teoria do todo mundo tá errado menos eu. Se você pensa assim ainda, não importa a tua idade, eu te garanto que alguma coisa errada tem. Você já entendeu que tem princípios seus que muitas pessoas possam ter diferentes, mas você respeita e você não aceita que alguém falte respeito com o que você acha que é certo. Se você acha que é certo malhar e dar prioridade para isso, tem gente que julga, acha que você tá bitolado, botando a estética em primeiro lugar. Tem gente que estuda que nem um maluco para concurso e aí você conhece outra pessoa, fala que você tá bitolado, achando que tem que largar tudo para estudar, sendo que a vida não é assim. E se você tá achando que tem que fazer de tudo para conseguir terminar de pagar o teu casamento, ou enfim, investir para ter o teu casamento, tem pessoas que estão achando que você tá bitolado, porque o casamento não é tudo, festa para os outros, enfim. Eu quero te dizer que tudo na vida sempre tem muitas pessoas opostas à tua ideia, mas tem certas fases que a gente entende que parece que tá tudo contra mim. Tudo contra, tipo, tudo que você pensa em fazer, as pessoas estão contra. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse podcast futuramente, se Deus quiser continuar indo bem, vão ter futuros convidados aqui falando muito sobre até como na vida elas conseguiram crescer na internet através de lidar melhor com a vida, da mesma forma que eu criei isso aqui. Então, toda vez que eu falo alguma coisa de como é que eu aplico isso nos meus vídeos, mas 95% dos vídeos que eu posto são literalmente voltados a você se desenvolver e ter uma vida mais leve, e a ideia do podcast nada mais é do que isso. Então, futuramente vão ter pessoas aqui também. E eu quero que seja sempre como uma conversa, que é assim que vocês gostam de mim, do jeito mais natural possível. Tanto é que eu peguei aqui um cafezinho que eu acabei de fazer mesmo, que tá gostosão. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é: vamos quebrar essa barreira de achar que se você aceitar que você tá errado, você tá dando um grande passo na tua vida. Não existe isso de você aceitar que você é quebrado. Porque a partir do momento que você entende isso, falando num geral, antes de eu entrar em cada tópico sobre família, sobre relacionamento, sobre amizade, quando você reforça para si mesmo que de repente todo mundo tá contra você porque você veio assim no mundo, você reforça uma teoria que você não tem conserto. Então você se sente muito mais confortável aceitando que você tem algum problema do que de fato você lutando para melhorar. E é horrível, porque muitas pessoas entendem que por esse caminho é muito mais legal você admitir para os outros: não, não, eu sou ignorante e é isso, então me perdoe por talvez eu não me adequar ao seu vocabulário, me adequar ao seu ambiente. E você vai passar o resto da vida tendo que meio que se desculpar, mesmo que se sentindo insuficiente, porque simplesmente você entendeu que você está quebrado. E não importa de onde você veio, não importa o que você faz, e não importa o que as pessoas digam em relação a você não poder mudar. Porque todo mundo é ensinável. Nós somos seres racionais e, em primeiro lugar, nós somos seres sociais. Então não existe isso de uma sociedade apontar o dedo na tua cara e falar que tu não tem jeito. A não ser que você abrace essa resposta e literalmente caminhe o resto da tua vida reforçando que tudo que você faz dá errado porque você é o azarento de ter nascido com uma personalidade que ninguém gosta na vida. Entrando nesse assunto, deixando claro que não é legal você se colocar como vítima para você se sentir bem, para você falar para os outros que é isso e desculpa, primeira coisa que eu quero quebrar aqui de você achar que tá mandando bem, é que você entenda que as pessoas que não querem que você evolua, elas amam as pessoas que se vitimizam desse jeito. Elas amam deitar em cima de falar e apontar na tua cara o tempo todo do porquê você não prospera na vida, que é por causa desses seus defeitos que você colocou em si mesmo. Então, o que eu quero deixar claro é que
O ambiente influencia muito mais do que você imagina. E quando você se permite ser o teu ambiente antes de você tentar sequer se mudar e depois mudar o seu próprio ambiente, a tua vida nunca vai se mexer. Às vezes é por isso que você está tão indignado que nada acontece nela. E se você está ouvindo esse podcast até agora, comenta aqui quantos anos você tem, só pra gente ter uma ideia base de pessoas que se encontram nessa mesma situação. E eu vou falar como resolver. Mas antes eu quero clarear vocês. Então, eu já trouxe aqui que a primeira coisa que eu mais odeio escutar é sobre o vitimismo. E a segunda coisa, o quanto as pessoas maldosas, que por mais que às vezes você não queira aceitar que elas são, porque às vezes vem da parte da família, elas amam quando você bate no peito pra falar que você não tem jeito. Porque, simples e claro, mandando meu papo reto pra tu, são pessoas que sabem que também aceitaram essa autodesculpa de não vou mudar porque eu sou assim, e ao mesmo tempo elas sabem que se você tentar mudar, elas vão ter que se mexer para sair do próprio conforto para te ver vencer. E tem certas pessoas que se incomodam de ver as outras vencendo e você sabe muito bem. Então, sabe aquele ditado de... Eu não sei nem ditado nenhum, a verdade é essa, mas é sobre aquela, tipo, planta boa em solo ruim não cresce. Às vezes o teu problema é esse. Às vezes é no teu trabalho, às vezes é na tua família e às vezes é nos teus amigos. E só para quebrar essa barreira de achar que você pode estar se julgando muito ou achar que está vendo coisas onde não deve, eu vou te dar alguns exemplos aqui que se você já passou por algum deles é simplesmente fácil, claro e nítido de eu ter certeza e te garantir que você está num ambiente que te puxa para trás, que é o simples fato de você sempre pensar em mudar, ser quem você é, para você não desagradar o próximo. Então, se você toda vez que for falar, expor teus sentimentos, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque as pessoas normalmente invalidam o que você fala, já é um primeiro pilar para você não estar num ambiente tão saudável. Se normalmente o que você fala, as pessoas diminuem sempre o que você fala, também, porque incrível que pareça, às vezes é uma parada que vai entrando na sua cabeça com o passar do tempo. Por exemplo, se você fala toda hora que você está cansado, que você está com dor de cabeça, e você vai lidando a vida, vai levando a vida e vai resolvendo do jeito que dá, normalmente quando você vai falar na terceira ou na quarta vez, as pessoas que estão sempre diminuindo, na quinta elas vão falar, cara, mas você está sempre de dor de cabeça, tipo, isso não é nada demais para você, você sempre se vira. E não importa o que aconteça, as pessoas vão se acostumando a te deixar ali, ó, lá embaixo. Porque é mais uma razão delas olharem pra ti e falar, caramba, mano, olha lá, outro problemático que nem eu. Caramba, essa pessoa nunca vai poder apontar pra minha cara e admitir que eu tenho erros, porque ela também não corrige os próprios. Então, uma das situações que você pode ver que alguém te diminui ou que nunca dá valor aos seus problemas é uma grande razão, tanto no trabalho, quanto amigos, quanto família, que já é um ambiente que não te faz bem, que já é um ambiente que te puxa para baixo. E pior ainda, é um ambiente que quando você tenta mudar, a partir do que você está me ouvindo, e você já está percebendo alguma coisa, você fala, não, amanhã eu vou começar a ler mais livro, amanhã eu vou para academia, amanhã eu vou isso, aquilo. Repara que normalmente nesse mesmo ambiente são as primeiras pessoas que vão te julgar ou te zoar por você começar. Tipo, ah, pronto, agora quer virar o bodybuilder da família. Ah, pronto, agora quer ser o mais estudante da família. Ah, pronto, agora quer, sei lá, fazer mais coisas por você, sendo que não fazia nada. E, gente, às vezes são pessoas que te amam que falam isso. E antes de você tacar a pedra e concordar comigo ou não concordar, eu só quero te dizer que a partir do momento que as pessoas te amam, dependendo do passado dela, elas não percebem que estão fazendo isso contigo, porque de repente não chegaram a ter um podcast que esse aqui, que nem esse aqui. Que é literalmente a pessoa que se perdeu tanto na vida, foi transformando tudo isso tanto numa bola de neve, que elas não entenderam que elas só se colocam para baixo e só se sentem bem em ambientes que colocam elas para baixo. Porque, obviamente, se você chegar numa situação de família, amigos, trabalho, que você fala, mano, eu quero ser milionário, mano, eu quero ter um shape absurdo. Quem não tá acostumado a correr por si mesmo, vai rir da tua cara e vai te julgar ao ponto de não querer que você faça. Ao mesmo tempo que o ambiente ao contrário facilita, tipo, toda vez que você sai do trabalho, em vez de você correr, a pessoa te chamar para uma cervejinha, te chamar, nada contra a cervejinha, mas viver na cervejinha, pra, enfim, fumar, beber que nem um maluco, trazer vícios para você, ao ponto que ninguém tenha controle, cara, vai te empurrar para baixo, que vai ser coisas que vão te manter longe dos hábitos que talvez fariam mudar de vida. Então, só dar um gole aqui. A primeira coisa, você já entendeu que não é tão perceptível e muito menos fácil de admitir que tem pessoas que te amam, que não te querem ver melhor. E de tudo que eu falei, você já percebe que às vezes realmente o problema não é você. De repente é o histórico
Que aí vem aquela conversa que a gente tanto fala, eu não quero rodear tanto para manter uma linha de raciocínio para ti, mas sabe quando a gente fala que meu pai nunca me entende meus sonhos, ele nunca entende o que eu quero, isso é aquilo. Tem uma linha muito tênue aí de às vezes a pessoa só querer ser a segurança e você entender que às vezes eles não querem que você escolha algo difícil. E tem uma linha tênue entre o passado deles ser uma mistura de tantas coisas que eles não tentaram por medo, ou enfim, outros traumas que eles não querem que você faça, porque eles não querem olhar para ti e ver que você está seguindo um caminho que eles sonharam. Não são todos os pais, não são todos os amigos, não são todos os relacionamentos. Mas é simples e claro, é só você perceber que você está andando muito ansioso. É só você perceber que toda vez que você está para encontrar ou entrar nesse ambiente, você tem que ter uma mini crise de ansiedade, porque você fica, mano, como é que vai ser hoje? Tipo, como é que eu vou falar essa novidade? Ou como é que eu vou dizer esse problema? Isso tudo são coisas que te atrasam a um ponto de você entender que a culpa não é sua, porque você tem dificuldade de sair daquilo ali. Não porque você não quer, mas porque é um acúmulo de coisas que na sua cabeça você não consegue descartar, porque sempre as pessoas estão trazendo de novo para ti. Vou te dar um exemplo. Se o seu sonho, eu gosto de dar umas paradas que são bem diretas, que é ou meter um shape muito foda, ou é criar conteúdo pra caralho, ou é ter um baita canal no YouTube, ou é meter o louco viajar ao mundo. E tudo isso, vamos supor aqui que você escolheu meter o shape. Simplesmente tu começa a pensar, ok, eu quero mexer o shape, eu tenho um trabalho de segunda a domingo, tá, eu tenho 1 hora sobrando por dia, isso e aquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar certinho, e naquele determinado horário eu vou malhar, e no outro horário que sobrar eu vou fazer dieta. E aí o que acontece? Quando nesse tempo vagando são pessoas te trazendo problemas, falando que você é maluco, te trazendo incapacitações do que você deseja, você começa toda hora a ter que raciocinar o dobro para saber se aquilo vai funcionar. Então toda vez que você, tá difícil, não quero comer frango hoje, já vem alguém, vem te oferece uma pizza, ou vem alguém e fala, cara, para de besteira, vai ficar fazendo uma dieta louca pra quê? E aí você começa a ter que lutar, além de si mesmo, lutar contra tudo e contra todos, porque aquele ambiente não te faz bem. E eu não tô querendo dizer aqui que você tá me ouvindo de repente agora e tem que explodir a tua casa, e terminar o teu relacionamento ou mudar com teus amigos. Só quero que você primeiro entenda e depois estabeleça limites, porque o futuro da tua vida, você não vai viver a dor do arrependimento dos outros nela, no teu futuro. Você vai literalmente viver a dor da perda do que você deixou de tentar porque todo mundo te julgou pela vida que nem era deles e deixou de viver a tua. Então, por favor, entenda se o ambiente é bom ou não para você e estabeleça limites. Vê até onde essas pessoas te sobrecarregam para te impedir de você realizar o mínimo de tarefas que você queria fazer para melhorar a tua vida, como foi os exemplos que eu dei. E aí, a partir daí, você com certeza já vai se enxergar de uma forma que, cara, talvez o erro não seja eu. Talvez o erro não seja das minhas atitudes. Talvez, caramba, eu vivi anos, de repente até minha vida inteira, numa estrutura que por isso que eu entendi que eu não consigo nada do que eu almejo, porque todo mundo sempre me coloca para baixo, todo mundo sempre me desmotiva, todo mundo desacredita de mim e todo mundo me sobrecarrega com os próprios problemas. Então, limite é a segunda coisa, na verdade, que você vai entender e ter que estabelecer. E é muito simples, porque quem te ama de verdade, quem gosta de você, por mais que tenha traumas que não consiga enxergar que às vezes te carrega em ti, vai entender que a tua melhora depende de você se adaptar a ela e ela não ter que te julgar. Então, se de repente você estabelece que, cara, minha dieta é assim, por favor, não mexe nas minhas marmitas, você não precisa se adequar ao outro para o outro provar que te ama, entende? É difícil dele aceitar, mas ele não vai fazer força contra você para o teu desenvolvimento. Então, já são grandes caminhos que, vamos ser sinceros aqui, eu não te conheço, talvez você me conheça um pouco mais porque eu vivo na internet, que a gente às vezes realmente não enxerga onde estão nossos erros, quais são os nossos defeitos, todos nós temos defeitos, e todos nós temos as nossas qualidades. Então às vezes você tá ouvindo isso aqui e você fica, caraca, mano, será que eu sou isso tudo mesmo? Tipo, será que a galera tá me atrasando? Não, não é possível, eu devo ser aquilo que eles falam. Estabelece limite, foca mais em você do que o problema dos outros. Percebe-se também que quando você começa nesse processo, vamos para a terceira etapa, eu tô numerando aqui de cabeça coisas que eu tô inventando em relação à ordem para ficar claro, mas quando você estabelece que você não tá saindo de um lugar onde não te faz bem
estabelece limite. A terceira coisa que vem é você começar a encontrar pessoas que têm uma mesma energia que a tua, uma mesma forma de pensar, e aí você vai ver que quando você fala que você quer emagrecer, a pessoa talvez leve marmita para você no trabalho. O teu relacionamento, a pessoa facilite de você comer, sei lá, mais limpo do que pedir iFood toda hora. A tua família deixa de, às vezes, ficar pedindo pizza toda hora para de repente pedir uma comida um pouco mais saudável. Isso é quando tu vê que você tá entrando num ambiente que de repente sempre era para ter sido seu, quando você vê que tudo é muito fácil. Quando tudo não precisa ser uma briga, quando tudo não precisa ser uma discussão. E é ali que você entende, caraca, talvez realmente o problema não era eu. O problema era o ambiente onde eu estava e eu não fazia nada para mudar. E eu não vou negar que tem pessoas que reparam cedo que o ambiente que ela vive não é bom para ela. Tem pessoas que eu digo assim, 10, 12, 15, 16 anos. E ela não pode simplesmente fugir de casa. Ela não pode simplesmente ter um aluguel. Mas ela pode estar todo dia entendendo o que ela não quer para o futuro dela. E muito menos para o futuro da família dela. E tudo a partir desses pequenos princípios que eu tô falando de você não se aceitar como o erro, porque todos apontam para ti no ambiente que você vive. E é doido falar isso porque eu sou maior contra pessoas que acham que elas têm que entender que a personalidade delas é aquilo e nada vai mudar. Mas eu quero te dizer, se você me segue e está ouvindo até aqui, você tem o mínimo senso que o que você quer para você normalmente não atinge ninguém. Independente do que eu usei de exemplo de viajar ao mundo, meter o shape, crescer na internet, você não atinge ninguém, você não precisa puxar a perna do outro que está viajando, você não precisa pagar o vídeo do outro que está gravando, você não precisa comer a comida do outro que está fazendo dieta para ser alguém melhor. E a partir do momento que você faz isso por você e você vê as pessoas ao redor fazendo isso, a culpa não é tua, não é o teu ego, não é a tua personalidade. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão ver isso aqui e vão voltar piores para casa, independente de onde você esteja ouvindo, porque elas se acham no direito de não. Então, se está todo mundo apontando o dedo para mim, eles que estão errados. É fácil de entender quando é ou não é, mas quando a pessoa está tão cega dos seus próprios erros, ela não consegue. Então, para deixar claro depois do não se vitimizar, entender o ambiente onde você está, estabelecer limites, entender que pessoas que te agregam, cara, não existe, não existe essa de você ser o anti-herói. De você olhar para si e falar assim, tá todo mundo contra mim. Acabei de ouvir esse podcast aqui do Thiago. Eu tenho certeza que só eu vejo a vida do jeito certo. E eu te digo isso com toda maestria do mundo por duas coisas. A primeira, eu já trabalhei em vários lugares do mundo. Alemanha, Panamá, vários estados do Brasil, todo tipo de cliente. E todo local tem uma cultura no qual as pessoas têm um determinado tipo de ego. Já trabalhei com russos, trabalhei com panamenhos, alemão. E todos eles em si, quando atinge esse potencial de todo mundo é inferior e eu sou maioral, você encontra outras pessoas como você que vão apontar o dedo na tua cara, não para te julgar, mas para te ajudar a crescer. E quando você acha que não existe ninguém que possa te agregar, ninguém que te entende, eu te garanto que aí o problema é realmente seu. E aí isso vai contra tudo até aqui que eu tô falando? Não. Tô falando a partir do momento que você estabelece o que você quer pra tua vida. O que você quer pra tua vida não atrapalha ninguém. O fato de não atrapalhar ninguém, você entende que ninguém pode te atrapalhar até porque você não está atrapalhando ninguém. E aí você consegue encontrar outras pessoas que vão somar nesse teu processo de não atrapalhar ninguém, que ninguém se atrapalhe e todo mundo se soma. Que aí você olha pra cá e fala, tá bom, o problema não é meu, o problema é o ambiente. Eu, de repente, não vou conseguir mudar o ambiente e nem é minha missão, mas eu posso, de repente, colocar limites ao que me faz mal, incentivar as pessoas a mostrar o que eu estou conseguindo de retorno porque eu comecei a investir em mim. Talvez fazer disso um movimento para outras pessoas mudarem também. E aí sim ter uma vida mais em paz, no qual eu encontre pessoas que compartilham desse momento e vivências de vida numa paz pena. Uma paz pena. Tentei finalizar tão bonitinho, mas não consegui. Mas você consegue entender que tem meio que uma matemática para entender até onde você se acha num caminho que tá todo mundo contra você.
Eu acho que 99% que tá ouvindo até agora sabe que não tá nesse perfil de todo mundo é contra mim, eu sou revoltado. Mas ao mesmo tempo, para você que acha que tá fazendo a sua parte e não sabe por que decola, é porque você também tá levando a culpa de não tá fazendo força para sair do local que te faz mal. Pode ser sua família, pode ser seu namorado, pode ser sua namorada, pode ser seus melhores amigos. Se você vê que com o tempo eles só estão contra você, você tem que se diminuir para estar com eles, e ninguém acredita no que você preza como alegria, eu te garanto que você vai ter que tomar umas atitudes mais difíceis da tua vida, que é sair daquele lugar e buscar outro que te cabe. E eu posso ter toda a certeza do mundo que tem outros lugares, milhares, que cabem do jeitinho que você é, sem você precisar se mudar, sem você precisar se alterar. E é isso que eu posso dizer no podcast de hoje. Acho que ficou até um pouco mais pesado até esse final, mas é porque eu conheço tantas pessoas que se diminuem, têm dificuldade de virar a chave na vida porque não percebe e às vezes não quer perceber que pessoas próximas estão te colocando para baixo e não sabem o porquê, não conseguem mudar essa cabeça, porque elas estão sempre sobrecarregadas do problema dos outros. Elas nem têm tempo para resolver o próprio problema. Então, a pergunta final é: por que todo mundo vence e não eu? Entende isso? E o estudo de hoje é: aonde é que eu consigo enxergar que talvez o problema não seja eu? Faça todas essas estruturas e fórmulas, bota no papel, bota onde você quiser, para você nunca mais se julgar como errado e começar a atuar mais pela sua vida. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Amo vocês e até o próximo.